Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você tirar algum proveito desses ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você tem familiares e amigos que se beneficiariam ouvindo em seus próprios idiomas, todas as nossas aulas têm, na caixa de descrição, links para traduções em áudio em 10 outros idiomas, para nos ajudar a alcançar muito mais pessoas e levar a verdade sobre a compreensão do Apocalipse às multidões. Bem, você deve se lembrar que, em um ensinamento anterior, falamos sobre como os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, no final, o primeiro será o último e o último será o primeiro, tornando-se Lucas, Marcos, Mateus. Que dentro deles revelamos que pré, meio e pós são todos verdadeiros. Revelamos que o fim dos tempos não é de 7 anos, como todos são ensinados. Do Evangelho de Mateus, mais 14 anos, que é mais um 7, conectado a Marcos. E a parte pré-tribulação, que é o discurso de Lucas, que é aquela parte acima. Isso são 50 dias. Bem, dentro de tudo isso, mostramos que o Senhor também vem 3 vezes diferentes dentro dos discursos. E mostramos isso para você em Lucas capítulo 1, em Lucas capítulo 21. Aliás, se eu não mencionar em qual capítulo estou, é só olhar aqui à direita e você verá. Mas em Lucas 21, aqui está o Senhor vindo como o cavaleiro do cavalo branco, como ensinamos em um ensinamento anterior. Ele está vindo como o Filho do Homem em uma nuvem. E a palavra em significa em, mas a palavra nuvem está no singular. Então vemos em Marcos 13, em seu discurso, depois daquela tribulação, que é após o fim de 6 anos dos selos, vemos o Filho do Homem vindo nas nuvens na palavra. Ali, em realmente significa em, mas a palavra nuvens está no plural. Este é ele, vindo no meio da tribulação. E então vamos para Mateus 24, e é imediatamente após a tribulação daqueles dias, que é no final do 13º ano da tribulação, 7 anos dos selos e o fim de 6 anos das trombetas. O Senhor está vindo nas nuvens. Agora parece ser o mesmo que o de Marcos, mas quando você vai olhar a palavra, descobre que a palavra em não é em, é a palavra grega, 1909, e significa sobre as nuvens. Isso porque é quando o Senhor está retornando com os pés sobre o Monte das Oliveiras. E como ensinamos no estudo anterior, ele está vindo no ano final para cumprir como foi nos dias de Noé. E isso é 1 ano e 10 dias, e então será o toque do jubileu. Mostramos isso em 2 Coríntios capítulo 12, no estudo anterior. Estes são os 3 arrebatamentos, ou retornos do Senhor, ou seja, este é o seu pré-tribulação acima de 14 anos. Este é o seu meio da tribulação, foi arrebatado. O arrebatamento da grande multidão. E isso é depois do fim do 14º ano, quando ele cumpriu os dias de Noé, que agora ele veio até eles. E ele não vai trazer nenhum fardo para eles, mas vai reuni-los de volta à terra. Veja, o pré, o meio e o pós não estão diretamente conectados às 3 vindas do Senhor. Na verdade, em Lucas 21, que no versículo 36 diz: vigiai, pois, e orai sempre para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este é o versículo pré-tribulacionista de todos os discursos. Não há menção de um ajuntamento no final de Marcos. E também não há menção no final de Mateus, no capítulo 24. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo é retirado antes do retorno do Senhor. Após o casamento gentil de 7 dias no céu, o Senhor retorna no 8º dia, e quando ele voltar, será o cavaleiro do cavalo branco. O pré-tribulacionismo já foi levado antes de sua vinda. Lucas, certo? Vemos em Apocalipse capítulo 5, nos versículos 9 e 10, que eles cantaram um novo cântico. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto, e com teu sangue nos redimiste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
Então vemos 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Mas o Filho do Homem, como o cavaleiro do cavalo branco vindo no discurso de Lucas, como você pode ver, acontece depois. Essa é a diferença do casamento gentio de 7 dias. Agora, e quanto ao discurso de Marcos? O discurso de Marcos e a vinda do Senhor é o que lemos no final do 6º ano e no final do 6º selo. Quando todos estão reclamando e entrando em pânico, vendo o Senhor vindo, dizendo: rochas e montanhas, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Bem, o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação não acontece até Apocalipse 7, depois que os 144.000 forem selados. Então você vê a grande multidão do meio da tribulação em pé diante dele. Você vê? Suas aparições não estão diretamente ligadas à sua vinda. Bang, um grupo é levado ou recebido por ele. Veja, eles são próximos, eles estão associados, mas não estão diretamente conectados. E quanto ao capítulo 24 de Mateus? Nós vemos isso aqui em Apocalipse 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a trombeta. Então, este é o início do 14º ano da tribulação. Diz: e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Se formos para Apocalipse 10, no versículo 7, diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar, o mistério de Deus se cumprirá. Veja, assim que o 7º anjo começa a tocar, o Senhor é visto vindo nas nuvens, não mais em... Este é o Mateus 24, ele vindo, o que significa nas nuvens. E o que é que diz apenas no discurso de Mateus? Que será com o som de uma grande trombeta. Essa é a 7ª trombeta do Apocalipse, que dará início ao 14º ano da tribulação. Bem, o vídeo de hoje é totalmente sobre mostrar a você a evidência absoluta disso, a prova inegável em 3 versículos seguidos no Antigo Testamento. Essas são as 3 vindas do Senhor. Você está pronto para isso? Em Números capítulo 24, do versículo 7 ao 9, ouça o que diz. Ele derramará a água de seus baldes, então ele está conectado à água, e sua semente estará em muitas águas, e seu rei será mais alto que Agag, e seu reino será exaltado. Vou explicar para você o que isso significa em um momento, mas olhe para este segundo. Versículo 8. Mas Deus o tirou do Egito. Ele tem, por assim dizer, a força de um unicórnio. Um unicórnio é um boi, certo? Vamos para Números, capítulo 24, em Esaú, e ver qual é essa definição. Um unicórnio é um boi ou um touro selvagem. É um touro, certo? Ele representa um boi e diz: ele devorará as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos e os atravessará com flechas. Isso é quando ele vem no final do 6º ano dos selos. É quando ele vem em marcas nas nuvens. E como ele vem? Vou te mostrar isso também em um momento. Agora, e quanto ao terceiro? No versículo 9, ele se agachou, deitou-se como um leão e como um grande leão. Quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa e maldito é aquele que te amaldiçoa. Quem você acha que isso representa? Quem é o leão? Você já sabe essa, não sabe? Agora ouça o que eles dizem sobre isso. E Balaque, que era o rei, como o falso profeta, como o falso Cristo, diz: Balaque, e a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, que é um tipo de falso profeta. E ele bateu as mãos, e Balaque disse a Balaão: eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e eis que você os abençoou totalmente, estas 3 vezes. Você sabe quais são essas bênçãos? As 3 vindas do Senhor. Quem é esse homem ligado à água? Bem, para entender essas 3 vindas, precisamos entender as tribos no deserto. Todos vocês já viram esses tipos de quadros sobre o acampamento deles no deserto. Deixe-me mostrar uma imagem melhor dessa. Esta aqui está bem aqui.
Judá é quem? O leão da tribo de Judá. Ruben é quem? Ele é o chefe do acampamento do homem das águas. Efraim é representado como o chefe deste acampamento a oeste, e ele é o boi. Quem é Dan? Dan está ao norte, e Dan é representado como a serpente. Veja isso. Nós os vemos em suas tribos listados aqui no deserto. Ruben é o homem e a água. Efraim é o boi, o unicórnio. Dan representa a serpente, certo, ao norte. E Judá é o leão da tribo de Judá. Vemos isso em Números capítulo 2. No lado leste, o estandarte, a bandeira deles é Judá, e ele é o leão. Ao sul, o estandarte é o acampamento de Ruben, e ele é o homem e a água. Os levitas estão no meio, eles são os sacerdotes. No lado oeste está o estandarte de Efraim, e ele é o boi, o unicórnio, o touro. E ao estandarte do acampamento de Dan, ele é o norte, e ele é a serpente. Aqui está a tribo de Ruben, representada como homem e como água. Em Lucas capítulo 21, na vinda do Filho do Homem, representa o Filho do Homem vindo como a tribo, vindo para a conexão com a tribo do sul, que é representada como Ruben, o homem com água. Ele está derramando sua semente, seu remanescente, trabalhadores que sairão e servirão, trabalhando para ele durante os selos. Quem é Efraim? Efraim é o boi. Você sabe o que as Escrituras dizem sobre isso? Em Números capítulo 23, versículo 22, Deus os tirou do Egito. Ele tem, por assim dizer, a força de um unicórnio. Deus, ele tem a força de um boi. Se você for a Jeremias 31, ouça o que diz, começando no versículo 8. Eis que os trarei da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra, e com eles os cegos e os coxos. A mulher grávida e a que está de parto juntas, uma grande companhia. Você sabia que essa expressão grande companhia é a mesma que grande multidão? É um quadro profético do fim, quando o Senhor vem reunir a grande multidão no arrebatamento do meio da tribulação. E eu vou provar isso para você agora mesmo. Uma grande companhia que também significa uma grande multidão. Mas você quer saber o que é louco? Olhe o que diz no versículo 9. Eles virão com choro e com súplicas, e eu os conduzirei e farei com que andem junto a rios de águas, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois eu sou pai para Israel, e Efraim, o boi, é o primogênito. Quem é o primogênito do Senhor? Quem representa o seu primogênito? Cristo representa. Como ele os chama, então? Aqueles que foram dispersos, ele os reunirá e os guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Ou seja, Cristo representado como o boi. Quando a grande multidão é reunida, no 7º ano dos selos, o arrebatamento da grande multidão do meio da tribulação, é nesse momento que ele vem no discurso de Marcos como a vinda do Filho do Homem nas nuvens, no plural, ao final do 6º ano dos selos. E quanto a Dan? Dan é a serpente. Dan representa Satanás quando Satanás é lançado para baixo no meio das trombetas 3 anos e meio depois que foi arrebatado no meio, tribulação, grande multidão, e vemos aquela antiga serpente, o diabo, sendo lançado para baixo. Veja, depois que foi arrebatado no meio da tribulação para o paraíso, é quando ele é lançado para baixo. Como sabemos que é no meio da tribulação? É na 5ª trombeta, quando viu uma estrela do céu cair do céu, lançada à terra, e a ela foi dada a chave para abrir o abismo. Esta é a abominação da desolação em Mateus capítulo 24. Mas então, o que temos? Temos o leão da tribo de Judá. Quando o Senhor retornar com os pés sobre o monte das oliveiras, quando ele será visto vindo nas nuvens do céu ao som de uma grande trombeta. Irmãos e irmãs, tudo isso está revelado em um capítulo de Números 24, em 3 versículos, confirmando as 3 vindas do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas famílias. Falo com vocês em breve. Tchau por enquanto.